Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Nutrir e Aprender, podcast da Saludi, a primeira plataforma que conecta nutricionistas e pacientes, e hoje com uma convidada muito especial chamada Letícia Celestino. Oi, muito prazer, pessoal. Seja muito bem-vinda, Letícia. Obrigada. Estou muito empolgado para falar contigo sobre esse tema. Letícia que produz conteúdo muito interessante a respeito de mentalidade em relação à nutrição, sobre nutrição como um todo, sobre pontos de vista, aspectos que as pessoas precisam se atentar um pouco, principalmente nesse mundo que a gente vive de internet, de hábitos, de referências, enfim. E aí o tema hoje é a importância da mentalidade correta no cuidado com a saúde alimentar. Então, estou muito empolgado para falar disso contigo, mas antes, queria pedir para você se apresentar rapidinho, um pouquinho do seu background, um overview rápido, básico, o que você fez até aqui, o que você faz, como que você vive em termos de nutrição, a pacientes, enfim, um overview. Então, tá bem. Bom, gente, muito prazer. Meu nome é Letícia. Eu me formei ali no finalzinho de 2019. Comecei a atuar entre o começo e meio, assim, de 2020. Bem na pandemia, quando, começou a gente não podia sair de casa, né? E até então, as consultas online eram proibidas, né? A gente não podia, pelo nosso conselho regional, né? Fazer consultas de forma remota, e a gente começou a poder fazer na pandemia. E isso é um tópico bem legal, porque, né, não o contexto da pandemia em si, né, mas o fato de a gente poder fazer consultas online abre para a gente um leque que a gente consegue tratar com o paciente assuntos muito mais profundos do que somente o físico. Imagino. Né? Então, assim, poxa, você não vai ter o contato físico com o paciente, você não vai conseguir medir o paciente, só que isso te dá tempo hábil para você tratar muito mais profundamente questões que o paciente tem em relação à alimentação. Então, às vezes, né, você perde um tempo ali da consulta, que é importante, fazendo avaliação física, só que na consulta online a gente tem bastante essa questão. E foi aí que eu comecei a trabalhar cada vez mais com essa questão de mentalidade, comportamento alimentar. Que legal. Né, e ver muito mais a fundo do que apenas a questão fisiológica da coisa, né? Eu fiz uma pós-graduação em doenças crônicas pelo Einstein e agora estou finalizando, né, uma pós-graduação de nutrição esportiva pelo Uniguaçu. E eu junto esses conhecimentos técnicos, né, para trabalhar com os meus pacientes, mas sempre levando em conta a questão da mentalidade, que é um tópico super importante e primordial quando a gente trata de alimentação. Que bacana. Né? Mas basicamente é isso. Hoje eu atendo online, em consultório físico. Estamos aí até hoje. Perfeito. É legal isso que você traz, né? Porque a gente já escuta muitas pessoas falando da pandemia como... Cara, tudo bem, aconteceram muitas coisas ruins, mas o aspecto aqui é a gente caminhar para o lado positivo no sentido de oportunidades, né? Sim. Acontecer, geraram oportunidades para muitas pessoas. E esse aspecto que você traz em relação à nutrição, ele é interessante porque você enxerga a possibilidade de ir um pouquinho mais a fundo no paciente em outras frentes que não são só as frentes fisiológicas, né? Não é em relação à sua carreira apenas em si, né? É mais também uma questão de como que você olha para o paciente e cuida dele. É interessante isso. Com certeza. Até porque também na pandemia a gente tem que levar em conta que todas as emoções e muitas coisas que os pacientes tinham guardado em relação à ansiedade, mentalidade, emoções ali guardadas vieram à tona na pandemia, né? Porque a pessoa ficava trancada ali, basicamente, dentro de casa, em contato com ela mesma. Então, muita coisa vem à tona. Então, muitos relatos de pacientes que desenvolveram compulsão alimentar. Provavelmente fui um desses. Então, que começava a descontar na comida, que ganharam peso. E aí, a pessoa, além de ter esse ganho de peso físico, teve contato com emoções que ela não tinha antes. E emoções que começam a ter relação ali com a comida. Então, a pessoa começa a ter uma relação um pouco deturpada com a alimentação, né? Quero falar mais a fundo disso daqui a pouco, mas isso é muito real, assim. Foi um boom muito interessante, inclusive conversando com alguns colegas que já atuaram, né? Antes da pandemia, a gente vê essa transição epidemiológica, digamos assim, de questões um pouco mais mentais em relação à alimentação. Isso se tornou muito mais frequente, né? Super curioso. Legal. E aí, eu quero iniciar esse nosso bate-papo porque, assim, antes da gente falar de mentalidade, de ponto de vista, de como que a gente enxerga isso da forma correta, eu tenho muita curiosidade de entender lá no início, a introdução, pensando que... Eu tenho algumas teses, tá? De que
eu acho que a gente olha com um ponto de vista um pouco raso sobre alimentação, sobre saúde alimentar e etc. Então, eu gosto sempre de trazer esse ponto introdutório. Eu queria muito te ouvir. O que para você significa saúde alimentar, alimentação, enfim, se você fosse definir isso aqui para você, assim, o que significa isso? Definição de saúde alimentar, isso é muito importante, tá? Bom, como que eu definiria a saúde alimentar? Saúde alimentar é quando um indivíduo consegue atingir, através da alimentação, uma nutrição física, mental e emocional. Então, esses 3 fatores. Legal. Esses 3 fatores. Já gostei, muito interessante. Né? Então, quando a gente fala em nutrição, qual que é a primeira coisa que vem na tua cabeça? Aquela imagem toda legal de uma pessoa de jaleco, com uma fita métrica, várias frutas na frente. Né? A nutrição é isso. É alface e fruta, né? É alface e fruta. É a maçãzinha com a fita métrica em volta. Sim, a pessoa sorridente, né? Que é a felicidade com aquele alimento. Sim. É isso que a gente vê, né? Quando a gente fala nutrição, nutricionista, né? Essa é a primeira imagem que a gente vê pela frente. Só que eu quero explicar isso um pouquinho melhor te trazendo um exemplo, tá, Bré? Então, vamos pensar assim. Uma pessoa, um indivíduo, né, adulto, assim, jovem. Essa pessoa tem o peso ok, né? O peso saudável para a altura dela. A pessoa tem um percentual de gordura ótimo. Os exames de sangue estão sempre impecáveis, né? A pessoa pratica exercício físico regularmente, tem uma alimentação ali, uma dieta no papel perfeita. Só que a pessoa come o que ela não gosta, ela odeia fazer a alimentação do jeito que ela faz, ela não gosta das coisas da dieta dela, essa pessoa sofre quando ela tem um compromisso que vai, provavelmente, desviar ali o foco da alimentação dela. A pessoa tem um estresse descomunal quando ela come um pouquinho a mais do que está planejado. A pessoa tem horror a comer doce. A pessoa tem aquele pensamento de dicotomia, então ela pensa, esse alimento vai me engordar, esse alimento vai me emagrecer, né? Uhum. Então, ela vive estressada com a alimentação dela. A alimentação, para ela, é um fardo. Aí eu te pergunto, essa pessoa está em estado de saúde? Não. Né? Por mais que todos os marcadores fisiológicos apontem que sim. E estéticos também, né? E estéticos. Perfeito. A pessoa não está saudável. Então, a gente não tem que pensar em alimentação apenas pelo fisiológico. Isso é uma falha muito grande que a gente vê pela internet. E isso a gente vê também, né? Estão estudando um novo transtorno alimentar agora, né? Não é a minha especialidade, mas só para falar que existe um estudo de um novo transtorno alimentar, né? Que é quando a pessoa fica muito bitolada, assim, em relação à alimentação, que é a ortorexia. É a obsessão pela alimentação saudável. Então, essa obsessão, esse pensamento obsessivo não é saudável para o ser humano. Entendi. Por mais que fisicamente pareça estar. Né? Então, isso que é importante trazer, né? Você ter ali um contexto social, tá todo mundo ali no aniversário comendo salgadinho, comendo bolo, e você fica neurada com isso, isso não é saudável. Uhum. Cara, fiquei com vontade de comer um chocolate. Ao invés de comer um quadradinho que estava na dieta, eu comi 2. Nossa, você surta pensando nisso. Nossa, eu tô com muita vontade hoje, no meio da tarde, de comer um pão de queijo. Aí você fica matutando aquilo na sua cabeça. Cara, isso tá longe de ser saudável, né? Então, legal. Por isso que saúde alimentar vai muito além de uma alimentação propriamente dita balanceada. A gente tem que pensar em muitos outros aspectos. E, principalmente, se isso beneficia uma parte da sua saúde, mas vai trazer prejuízo para outra parte, não é saudável. Então, vai ser benéfico para a minha saúde física, só que vai descompensar minha saúde mental. Isso é muito interessante, porque se a gente... Você me permite, pelo amor de Deus, eu sou pessoa leiga aqui, tá? Mas se eu faço uma metáfora com saúde financeira, e se eu faço uma correlação com isso, ter saúde financeira não necessariamente é ter dinheiro. Eu posso ter dinheiro... E eu posso ser infeliz, eu posso ter uma vida social horrível, eu posso... Ou seja, a falta de composição de diferentes elementos que são importantes pra gente como ser humano é o que define talvez
o que eu não estou tendo uma boa saúde alimentar. Exato, exatamente. Isso é muito interessante. Saúde alimentar no ponto de vista de composição de diferentes elementos que trazem para mim uma vida saudável em diferentes aspectos. Exato, exatamente. E eu uso a alimentação como fonte para ter isso. E se administrar também a sua alimentação, né? Sim. Entra nesse paralelo também com o financeiro, né? De, poxa, tenho que me nutrir fisicamente, mas eu também tenho que ter os meus momentos. Poxa, alimentação social, contexto alimentar social é uma prática milenar, cara. Uma prática milenar. Por que do nada, hoje, em 2023, a gente vai decidir que isso não é mais saudável? Sim. Né? Pô, você libera hormônios do bem-estar quando você tá ali com a sua família, com seus entes queridos, né? Com seus amigos, compartilhando alimento, provando alguma coisa que tua avó fez, né? Então, isso é saúde também. Né? E é muito fácil a gente cair no rito e naquela linha do tipo... Eu tô comendo... Eu tô ingerindo os alimentos XYZ... Portanto, eu estou, entre aspas, saudável, mas eu não estou percebendo o quanto eu estou sacrificando ao redor para manter aquela, entre aspas, saúde alimentar. E no fim do dia, eu, na verdade, não estou saudável porque eu estou sacrificando demais outros aspectos que fazem parte e tal. Cara, isso é muito interessante. Isso é muito. E eu vejo relatos, assim, de pacientes que chegam no consultório, assim, pra mim, porque como eu falo bastante disso, né? Tem pacientes que chegam assim, cara, Lê, eu já não sei mais... eu já não estou mais saudável, só que minha alimentação tá ótima. Você vê o recordatório alimentar, você pergunta o que a pessoa come, tá excelente. Só que ela fala assim, cara, você vê o meu explorar lá do Instagram? É só chocolate, aquelas... calda de chocolate saindo, sei o que, hambúrguer, que a pessoa fica vendo para meio que tentar satisfazer, né, mentalmente aquele desejo que ela tem, ao invés de fato ir lá e comer aquilo e esquecer. Porque vontade, uma coisa que vocês precisam entender é que vontade é uma coisa passageira. Perfeito. Né? Vontade é uma coisa passageira. Com pequenas quantidades você consegue suprir essa vontade. Então, poxa, hoje eu tô com vontade de tomar um sorvete com calda de chocolate. Cara, toma, amanhã é outro dia. Legal. Agora, se você ficar acumulando essa vontade pode aumentar. Isso é muito legal. E quanto legal. mais você acumula essa vontade, maior você corre o risco do descontrole alimentar. Porque ao invés de você, o que seria suprido com um brigadeiro, você vai suprir com quilos de chocolate depois de tanto que você procrastinou essa vontade, entendeu? Perfeito. Eu acho muito interessante essa linha de raciocínio, porque é literalmente uma linha de raciocínio. Se você parar pra pensar, a gente tá falando dos mesmos alimentos, a gente tá falando de situações da vida que são comuns, a gente sai pra comer com os amigos, etc e tal, mas a gente tá falando que talvez o que manda a nossa saúde alimentar é também o ponto de vista que a gente tem sobre as coisas e a mentalidade que a gente desenvolve sobre isso. É isso que eu tô entendendo. Independente do alimento, ele pode ser bom, ele pode ser só bom, ou seja, eu só posso comer alimentos ótimos, que tá ali na minha dieta, eu tô seguindo a risca. E eu posso não estar feliz, consequentemente saudável. E eu posso comer ali meio termo e tal. E também posso não estar feliz e consequentemente saudável, porque aí eu vou sentir falta. Ou seja, o problema tá na cabeça. Isso é muito legal, porque a minha tese, que é uma das minhas teses, é que eu acho que a gente tem um ponto de vista de que dieta é aquele exemplo que você deu no início. É uma alface, algumas frutas, a pessoa sorrindo e a nutricionista com um jaleco branco. E assim, galera, talvez o tema saúde alimentar ele seja um pouquinho mais profundo, né? Assim como saúde mental, saúde financeira, tem uma complexidade por dentro, tem uma questão fisiológica, tem uma questão filosófica, tem uma questão que eu acho que a gente não aprofunda. Porque se você parar pra pensar, a gente não aprende isso na escola, nem na faculdade. A gente, pessoas gerais, tá? Nem na escola, nem na faculdade, nem na família, nem nos amigos. A gente não aprende sobre isso. Tipo, bicho, já parou pra pensar em alimentação? Para pra pensar. Não, você só vai comendo, vivendo, praticando. E eu acho que a gente nem tem a oportunidade de desenvolver a mentalidade correta, né? Se a gente fica longe de um profissional, se a gente não tem um acompanhamento, ninguém pra instruir a gente... Vai que vai. E é muito louco pensar nisso, sabe? De que a alimentação no fim do dia, primeiro, mentalidade. Segundo, adapta no seu dia a dia, vai seguindo dessa forma e vai... Sabe? É muito legal. Sim. E aí, qual que é a mentalidade correta entendendo tudo isso? Certo. Bom, eu vou
Não gosto muito de devolver pergunta com pergunta, mas Tá eu bom, vou fica à devolver vontade. aqui uma só para trazer uma reflexão, né? Então, bom, a gente tem essa imagem, né, que eu trouxe para vocês do início, da nutricionista, não sei o quê, com o jaleco, com as frutas e os vegetais, assim, a gente tem que isso, né, a gente trouxe aqui como discussão que isso não necessariamente é o correto. Perfeito. Qual que é o correto, então, Perfeito. contrário disso? Né? Depois de toda essa explicação e essa reflexão que a gente trouxe, você sabe me trazer qual que é o correto? Equilíbrio? Eu não sei na imagem, tá? Mas eu diria que talvez eu buscaria encontrar um equilíbrio. Sim, faz sentido. Mas eu acho que vai além disso. Tá. O correto é você entender que não tem certo e errado. Sabe por quê? Porque não existe uma caixinha para todo mundo em que a gente consegue classificar o equilíbrio. Perfeito. Não existe. Perfeito. Então, se você falar para mim o que é equilíbrio, eu vou falar, não sei. Para mim, Letícia, o equilíbrio é comer dessa forma. Para mim é importante ter esse momento aqui que eu vou comer um bolo com as minhas amigas. Para mim é importante ter esse momento ali, sei lá, no domingo à tarde tomar uma cervejinha vendo o jogo. Para mim isso é importante. E para mim esse é o equilíbrio. Entendi. Mas o que é o equilíbrio pro Brian? Entendi. Qual que é a sua história com a alimentação? O que você gostava de comer na sua infância que te remete de pessoas queridas? O que você gosta de comer na tua roda de amigos que te traz um momento ali de prazer? Então, o equilíbrio do Brian é diferente do equilíbrio da Letícia, que é diferente do equilíbrio de fulano, de ciclano. Então, todo mundo tem a sua história. Então, eu acho que, assim, para além do equilíbrio, a mentalidade correta em relação à alimentação é você entender que a alimentação é individualidade. Tá. A alimentação tem que ser tratada com individualidade. E não apenas a alimentação em si. O componente da alimentação, mas a mentalidade também. Porque, às vezes, a gente, como nutricionista, está julgando um paciente com os nossos olhos de nutricionista. Nossa, mas isso daqui tá tudo errado, essa dieta. Tá bom, mas qual que é a história desse paciente? Por que ele come assim? Sim. Por que o dia inteiro ele come assim? Será que ele fez isso desde que ele nasceu? Será que ele nunca foi instruído do que é certo, do que é errado? Perfeito. Então, a gente tem que entender que, para determinadas pessoas, o equilíbrio é totalmente diferente do teu. Às vezes você cresceu numa família que só comia orgânicos, frutas, verduras, legumes. Às vezes você cresceu numa família que só era do fast food. Então, o encontro, né, a busca pelo equilíbrio de uma pessoa vai ser diferente para outra. É por isso que a gente não consegue encaixar o certo e errado, né, em caixinhas, né, dentro do contexto de nutrição. Isso é muito legal. É muito interessante, né? Cara, e assim, eu digo que é mais legal o fato de que quando você entende, compreende esse tipo de coisa, você passa a associar esse tipo de coisa, por exemplo, com os nossos dias atuais. E aí você me falou isso. Falou, cara, na verdade não tem, né? É individual, você precisa entender, tá? Tem todo um contexto por trás. Só que aí, quando você me fala isso, me vem na cabeça automaticamente uma chuva de informações, de pessoas, de coisas, de imagens, de tudo que me influencia no dia a dia, quando eu abro o Instagram, quando eu abro outras coisas, quando eu abro o YouTube. Muitas pessoas falando sobre vida fitness, vida que isso, você tem que treinar aquilo, e aí você faz esse treino, que você tem que comer mais proteína e frango, que aí se você comer o frango com carboidrato, você alcança esse tipo de corpo treinando desse jeito, e aí eu tô seguindo, aquilo tá fazendo parte do meu dia a dia, eu faço isso. Tá, peraí. Como que eu concilio a minha mentalidade com tudo isso que eu vejo no meu dia a dia? Eu acho que existe uma preocupação, e aí eu tô falando isso aqui porque eu senti isso agora, tá? Literalmente, porque eu já caí nessa também, no passado. Eu falei, não, cara, isso aqui, tal, deve ser assim, vai ser assim. E pra mim, cuidar da minha alimentação era aquilo. Era comer aquele tipo de alimento daquela forma, porque eu tinha um benefício estético naquele sentido, e pra mim eu tava sendo saudável, fazendo tudo aquela prática. E aí, quando você coloca esse ponto de entender a individualidade e afins, eu fico pensativo em relação a isso, sabe?
Sim. Como que eu concilio isso no meu dia a dia? Porque é uma chuva de informações o tempo óbvio. inteiro, né? Sobre esse tipo de coisa. E cada vez está mais, né? Cada vez a gente tem mais informações e que elas são até contraditórias entre elas, né? Porque eu imagino que, assim, eu entendo e compreendo esse sentimento. Beleza. Absorvi, saímos daqui. Eu vou ali numa hamburgueria com os meus amigos e, putz, tá todo mundo comendo um hambúrguer. Eu tô morrendo de vontade de comer um hambúrguer. Eu entendi que isso é individual, é uma questão social. Eu quero comer, eu vou comer. Beleza, eu tô trabalhando a minha mentalidade. Amanhã eu vou ver alguém com um estereótipo que eu quero, com isso, aquilo, me falando que eu deveria ter comido frango e não um hambúrguer, porque isso e aquilo, e que aí eu começo a pensar que eu não vou ficar com o corpo que eu quero, porque isso e aquilo. Tipo assim, tem muita coisa errada, né? Eu tô olhando pra estética, eu tô me julgando, isso e aquilo e tal, e como que eu concilio isso? Isso que você falou pode ser um pouco resumido no seguinte termo, né? Excesso de informação. Tá, interessante. Até que ponto isso é benéfico pra gente, né? Então, antigamente a gente demorava muito tempo pra gente conseguir uma informação correta em relação à alimentação. Hoje em dia, tá o total oposto, completo oposto disso. Então, a gente tem muita informação. E é informação rápida, porque agora com o Instagram, com o Reels, TikTok, os videozinhos ali de 15, 20 segundos que a gente absorve uma informação, passa para a próxima, tá absorvendo outra, então é muita informação. E todas essas informações, elas estão vindo do externo. Então, é uma pessoa, né? E quando eu falo, né? Voltando um pouquinho porque eu falei que não existe o certo e errado, né? Eu não quero dizer que não existem conceitos certos e errados na nutrição. A gente tem ciência, a gente tem comprovações científicas, a gente tem evidências científicas que mostram determinadas coisas pra gente, né? Mas a aplicabilidade disso que tem que ser discutida. Tá. Então, a partir do momento que a gente tem esse excesso de informação, só que a gente está absorvendo uma informação que está sendo passada ali, um indivíduo está passando essa informação para, sei lá, 100 mil pessoas, isso não é individual. Perfeito. Então, como que a gente consegue lidar com isso, né? Aí que vem a importância, né? Puxar um pouco a sardinha para o meu lado, de você consultar um nutricionista. Consultar um nutricionista é você literalmente silenciar esse bando de informação que você está recebendo, que às vezes não necessariamente é para você, Perfeito. E entender o que é para você. Porque o nutricionista, ele não é um profissional que vai só te passar uma dieta e vai te mandar embora, né? Ele é um profissional que ele vai te analisar, ele vai ver o teu histórico, ele vai entender o que você faz no dia a dia, o que a gente pode fazer de negociação no seu dia que vai caber na tua rotina. Porque não adianta nada eu virar para você e falar assim, olha, Brian, você vai tomar à tarde uma vitamina de iogurte natural, whey e frutas. Só que, por exemplo, você é um engenheiro e fica o dia inteiro na obra. Tá, você legal. vai tirar isso da onde? Tá? Legal. E aí você vê um médico falando que o whey com iogurte, frutas e aveia é super saudável. Coma isso no seu lanche da tarde. Né? Mas você é engenheiro, você tá no meio da obra o dia inteiro. Como que você vai fazer isso? Então, qual que é a aplicabilidade dessas informações que a gente recebe na nossa realidade? Porque a minha realidade atual não é a mesma da sua, não é a mesma da Perfeito. sua. Né? Então, aí que tem a importância de você consultar um profissional. Eu acho que isso ocorre em todas as áreas, viu, Brian? Ocorre na área da educação física também, por exemplo. Você vê, não, a execução, eu vi esse personal falando que essa execução é a certa. Mas o meu personal falou que essa é a certa. Então, você tem que ver qual que é a certa para você. Perfeito. Né? E entender um pouco mais. E aí, a consulta com o nutricionista serve para isso também, para você tirar essas dúvidas, né? Eu recebo muito isso em consultório, o pessoal falando, eu vi fulano falando isso, fulano falando aquilo. Tem consultas que basicamente é só isso. Eu vi fulano, isso é certo? Vi fulano fazendo isso errado? Eu falo, olha, para você, não cabe isso agora. Isso daqui a gente consegue aplicar só que mais pra frente. Primeiro a gente trata a base, né? Porque isso é uma coisa que as pessoas levam muito em conta também com suplementação, né? A pessoa tem uma fixação com suplementação, principalmente quando começa a treinar, né? Acha que tem que tomar aquela mesa cheia de suplemento. Mas não é assim, né? A pessoa vem que nem sabe o que é uma fruta, o que é um legume, e quer tomar suplementação. Não é assim que funciona. A gente primeiro melhora a base. E suplementação, ela vem como um plus.
suplemento, não é um Legal. alimento. Legal, Né? O alimento perfeito. vai te nutrir, suplementação é um plus. Então, a gente tem que ir entendendo aonde que isso vai encaixar na vida da pessoa. Perfeito. Né? E entender também que, às vezes, as informações que a gente vê, ou, né, às vezes não é nem um profissional passando essa informação na internet, mas às vezes é uma blogueira, uma celebridade da mídia postando determinada coisa, a gente não sabe se ela faz aquilo de fato todos os dias, a gente não sabe se tem procedimentos por trás das câmeras, a gente não sabe como que é a vida dessa pessoa. Então, eu falo assim, não compare, né, os seus bastidores com o palco de uma outra pessoa. Perfeito. Porque isso é dar um tiro no pé. A pessoa mostra na internet 10% da vida dela. A pessoa mostra na internet o que ela quer mostrar. Perfeito. Ela literalmente seleciona o que ela vai mostrar na internet. E você vai se basear naquilo? Ao invés de se entender, ter compaixão com o teu processo, entender o teu processo, né? A pessoa quer vender, ela ganha dinheiro com aquilo. Você não. Somos meros mortais que estamos tentando, né, buscar por uma saúde melhor. Então, a gente tem que silenciar esse mundo ao redor e entender o que a gente precisa. E profissionais qualificados que vão ajudar a gente nisso, né? Isso é muito interessante, cara. É muito legal, porque... E dava para aplicar esse assunto aqui em várias outras áreas da vida, como você falou, né? Porque eu acho que 100%. a internet e tudo mais, ela trouxe inúmeras possibilidades. O mundo digital hoje, ele é aceleradíssimo. Eu mesmo vivo dessa forma. A gente também é hipócrita se não falar que também, às vezes, não cai lá e tal. Exato. Né? Enfim. Mas eu acho que tem um ponto de atenção, talvez, que eu gosto sempre de ressaltar quando eu tenho a oportunidade de ter esse tipo de conversa. A gente está falando de alimentação. Se não é claro pra gente, deveria ser que essa é uma das coisas mais importantes, se não fisiologicamente, é mais importante, né, da nossa vida. Uhum. Tipo, eu costumo dizer que você ingere, ou faz bem ou faz mal. Exato. Né? Então, é binário. E, cara, às vezes você cai numa linha de construção de hábitos e raciocínio e estilo de vida porque uma pessoa que sei lá, quantas horas de distância de você, às vezes até dias, te falou junto com uma live de mais 800 mil pessoas e aí aquela informação ela é tão abrangente sem essa individualidade que você absorve e coloca, às vezes não gera resultado, você se frustra, acha que a alimentação é isso, causa um monte de coisas, quando na verdade se você tivesse um acompanhamento e alguém do seu lado te falando, cara, ó, você precisa seguir assim porque existe um contexto da sua vida, isso e aquilo e tal, e te estuda literalmente para te acompanhar, seria totalmente diferente. Exato, né? Com certeza. E até porque quando você vai ver, né, mesmo quando você para analisar o perfil de celebridades, de blogueiras, etc., elas estão mostrando o que elas fazem para elas. Perfeito. O que deu certo para elas. Mas você não tem a mesma história da pessoa, você não tem as mesmas condições físicas e financeiras da pessoa. Exato. Você não tem uma equipe por trás. Às vezes você nem gosta das mesmas coisas que a pessoa gosta. E isso é uma coisa muito importante, porque o que eu recebo de gente no consultório falando assim, cara, nossa, eu vejo fulana comendo pão com ovo e eu sei que tem que comer ovo, mas eu detesto ovo. Cara, você não tem que nada. Primeiramente, você não tem que nada, né? Você não precisa, você não é obrigado a comer o que você não gosta. Na alimentação, a gente tem 1 milhão de substituições para tudo. Que você só encontra se você consultar um profissional. Exatamente. Como que você vai saber se um alface substitui uma rúcula? Perfeito. Se uma banana substitui um mamão? Você não sabe isso. Você pode até procurar na internet, mas aí vai ficar mais overwhelming, né? Daquela coisa que a gente estava falando. Mas o profissional, ele vai te guiar para isso, né? Então, por exemplo, essa paciente que não gostava de ovo, eu falei, cara, você gosta de queijo? Ai, adoro queijo. Então tá. Pô, 2 ovos você consegue substituir por 60 gramas de mussarela. A pessoa faz o queijo quente dela ali de manhã, feliz. E tá tendo ali os mesmos nutrientes, né? As mesmas calorias, etc. Então, assim, você não precisa comer o que você não gosta. E aí que entra, né? De novo, a questão da individualidade de consultar um profissional, né? E de você não ficar comparando nada, nem o teu físico, nem o mental. Você não sabe se aquela pessoa tá sofrendo com a saúde mental dela. Se ela toma remédios, se ela tem insônia, né? Perfeito. E é muito importante a gente pensar que quem está ali atrás da tela é um humano também, que a gente não sabe, que a gente não conhece. Exato. Né?
Não, legal. Eu acho que assim, a gente falou sobre vários pontos aqui e ainda a questão da mentalidade, ela é muito importante pensando também que assim, é uma coisa que eu ainda não conheço, logo eu estou entendendo que isso é importante, logo pode ser que me traga benefícios. E quando a gente fala de benefícios, a partir do momento que a gente adapta essa mentalidade, passa a construir isso, o que a gente está falando em relação a vantagens que a gente passa a ter na nossa vida? É essa liberdade de poder ir para os lugares e me sentir bem, mentalmente falando, eu me sentir confortável comendo os alimentos que eu quero comer, às vezes uma vez por semana, ou sei lá, a periodicidade que meu nutricionista me recomenda. Enfim, benefícios em relação a essa mentalidade. Cara, os benefícios de você atingir uma mentalidade correta para você em relação à alimentação é você entrar nesse estado de saúde alimentar que a gente comentou no começo, Legal. né? Então, você começa a nutrir o seu físico, porque você está fazendo algo especificamente para você, para suas necessidades, para o teu tamanho, para o teu peso, para a tua rotina, para o teu gasto do dia. Você está suprindo ali o teu mental também. Então, você está distribuindo também a quantidade de nutrientes que você demanda ali para o seu sistema nervoso, para você não ter insônia, para você dormir bem, para você ter energia mental para fazer as tarefas do dia. E o seu emocional também. Então, você começa a ter uma relação melhor com a comida, você sabe o momento certo de comer, você começa a se conhecer para identificar se aquilo ali é fome ou se aquilo ali é uma vontade pontual. Legal. Ou se aquilo ali é uma compensação que o seu corpo está fazendo porque você ficou horas sem comer. Então, você encontra a tua própria versão de saúde alimentar. Eu acho que esse é o benefício principal. Você fazer algo por você. Você entender que o protagonista daquilo tudo é você mesmo. Então, Isso o que é você legal. está fazendo para você e por você, né, que vai atingir ali todas as suas necessidades. Então, acho que esse é o principal benefício, assim, é você conquistar essa saúde alimentar mesmo como um todo e nesses 3 pilares que eu cheguei a comentar, né? Acho que é o mais importante. Não, é ótimo. E eu acho que, assim, é uma coisa também de você meio que se blindar, né? De tudo isso que você vê por fora. Porque você já entendeu qual que é a mentalidade correta. Você já entendeu que aquilo faz sentido. Você já entendeu que aquilo te faz bem. Que tudo bem você seguir dessa forma. Então, você meio que se blinda de tudo isso. E fala, não, beleza, isso, tá ótimo. E aí, eu acho que uma coisa também que... Aí, você me corrija se eu estiver errado, tá? Quando a gente fala sobre essa questão de alimentação, definir ali, aprendi, desenvolvi minha mentalidade, tô seguindo... É necessariamente normal que eu sempre pense... Eu acho que assim, melhor. Quando eu olho com um ponto de vista dessa mentalidade correta, pode ser que eu também tenha o benefício de não cair naquela neura, entre aspas, de que saúde alimentar são só aqueles alimentos diferentes e caros e tudo mais, né? Eu acho que... Vou me arriscar aqui, tá? Se me conhecer se eu estiver errado. Talvez o ponto de vista correto e a mentalidade correta sobre isso também seja você entender que o básico funciona muitas vezes, né? Se você consegue adaptar aquilo que te faz bem, que você gosta, que não precisa ser aquele iogurte caro, novo, que surgiu no mercado, tá todo mundo falando, TikTok tá explodindo e tal. Talvez você consiga interpretar essas coisas e, cara, tudo bem, é atrativo, é legal, mas esse aqui também, e ele não vai me fazer mal, sabe? Porque também é muito fácil você cair nesse ritmo, né? Tipo, não, todos os que já existiam agora faz mal. Esse aqui, ele faz muito bem, compra esse aqui. Aí ele custa R$45. E você precisa de 10, no mínimo. Aí você fala, que isso? Cara, isso é um ponto muito importante e que engloba diversas coisas, assim, diversas questões, inclusive economicamente falando, né? Bom, a gente tem muito essa mania de elitizar a alimentação saudável. Isso já faz anos que isso acontece, na mídia principalmente, né? A elitização da alimentação saudável. Então, o que a gente vê? Para você ser saudável, você tem que comer a castanha da Índia do não sei o quê. A semente de chia vindo lá, não sei o que lá, o sal do Himalaia, a folha da Pérsia, não sei o quê. Cara, você quer alimentação mais rica nutricionalmente do que a alimentação do brasileiro? Você tem arroz, feijão, que é uma combinação excelente de grãos, que você vai ter ali aminoácidos essenciais que vão
ser super nutritivos para sua saúde. Arroz e feijão é uma das combinações mais nutritivas que a gente tem na alimentação. Você faz um prato ali, arroz, feijão, uma salada, que eu gosto de falar, né? Tenta colocar 3 cores ali nos vegetais. Alface, tomate, cenoura. E uma proteína, né? Pode ser carne, uma proteína vegetal. Você tem um prato super saudável. Você não precisa ficar colocando firula. Deixando esse prato mais caro, achando que ele vai ficar mais saudável. Perfeito. Porque não necessariamente. Isso é muito legal. Cara, um pão com ovo de manhã e uma fruta, sabe? Um iogurte ali no lanche da tarde. Ou uma vitamina com leite. Você come esse prato de arroz e feijão no almoço, no jantar, você tem uma alimentação riquíssima. Riquíssima. Perfeito. E com alimentos que você encontra no mercadinho da esquina, sabe? Perfeito. Você não precisou ir atrás, revirar mares e rios através de alimentos inacessíveis, né? E isso é uma coisa muito importante. A alimentação saudável é para todo mundo. E todo mundo consegue atingir uma alimentação saudável, obviamente, dadas as devidas proporções, né? Porque a gente sabe que tem muita gente que não tem acesso nem ao básico. Sim. Uhum. Mas o que a gente média, fala, né? exatamente, que é o básico ali da alimentação saudável, cara, o feijão com arroz. É literalmente a definição de nutrição, feijão com arroz. Perfeito. Né? A alimentação brasileira, ela é super nutritiva, e você não precisa ficar, sabe, caçando coisas para colocar ali, achando que colocando artefatos mais caros na sua alimentação, ela vai estar mais saudável, que não necessariamente ela vai estar. Às vezes o excesso também deixa de ser saudável, né? E isso é muito normal. E até quando você busca, quando você conquista essa mentalidade, né, de equilíbrio, voltando um pouquinho para essa questão de mentalidade, eu acho muito importante a gente traçar, viu, Brian, que não é só porque você encontrou o equilíbrio que você nunca mais vai se desequilibrar. Né? Não é porque você aprendeu a andar que você nunca mais vai tropeçar. Perfeito. Porque você acha, cara, eu passei de uma mentalidade super restritiva para uma mentalidade super equilibrada, só que esse final de semana eu exagerei na minha alimentação. Putz, coloquei tudo a perder. Não, cara, não. Somos seres humanos, a gente tem remissão dessa mentalidade incorreta. Mas a gente não tem uma cura, né? Estamos fadados aí a errar. Tem gente que acha que nutricionista não é gente. Eu, direto, né, tenho episódios assim que eu falo, cara, exagerei, não deveria. Bola pra frente, entendeu? Que é aí que você aplica a mentalidade correta. Que é o que a gente estava falando no início. Exato. Exatamente. Tipo, não é porque tá tudo bem, foi às vezes por um momento que eu estava com amigos, eu estava com a minha família, era um momento importante. Ou até você acabou descontando emocionalmente. Perfeito, que era também necessário às vezes, foi a válvula de escape que eu precisava e foi. O que importa é que isso não seja constante, talvez, mas aconteceu. E você também não aumentar aquilo, sabe? Porque às vezes a gente pilha muito com coisas que é só a gente dormir que no outro dia passa, sabe? Perfeito. Então, assim, poxa, nossa, eu comi muito a mais do que eu deveria. Calma, ok. Não é o fim do mundo. Perfeito. Sabe? Você não cometeu nenhum crime. Tô me sentindo culpada, né? Vem essa questão, culpa. Costumo trazer isso para os meus pacientes. Você cometeu algum crime? Ai, não. Então, dorme. Amanhã você acorda. Outro dia, segue o plano. E é isso. Não precisa ficar remoendo aquilo, sabe? É muito importante nesse momento o acompanhamento, né? Muito. O acompanhamento com o profissional. Porque eu não tenho condição individual, mental, para me passar esse conselho. Eu vou estar ali naquele momento arrependido, culpado. Eu vou estar surtando. Meu Deus, eu saí do que me disseram e etc e tudo mais. E agora eu não sei o que fazer. E vou ficar me sentindo cada vez pior. E todas as vezes que acontecer isso, eu vou me sentir pior. Aí vai virar um terrorismo, um negócio maluco. Só que se eu tenho um acompanhamento alimentar com um profissional, com um nutricionista, eu falo isso pra ele e ouço esse tipo de coisa. E aí eu consigo ficar tranquilo. Então eu acho que aqui a gente entende... Esse bate-papo pra mim ele é muito rico porque a gente entende a raiz da importância da alimentação na nossa vida, na perspectiva de como eu enxergo isso, sabe? É além do que de fato ela é, mas sim como eu me enxergo. Porque eu acho que é aqui que a gente consegue ter um entendimento real de que talvez não exista um certo ou errado, de que é uma adaptação mental, de que eu preciso enxergar aquilo daquela forma. E, cara, só fazendo isso eu já posso evitar muita coisa na minha vida, né? Se eu tiver essa mentalidade, tiver um acompanhamento profissional, putz,
a alimentação para mim ela só vai ser benéfica, É. não vai. E aí eu vou ver que eu vou deixar de lado um monte de outras coisas que antes eu sentia, mas que era causado talvez por essa falta de mentalidade. Exatamente. E é legal a gente pensar nessa pluralidade, né? Porque às vezes a gente coloca assim, isso é um alimento bom, isso é um alimento ruim, né? Tem essa separação de alimento bom e alimento ruim. Vamos pensar, por exemplo, num frango. Frango grelhado. Como você caracteriza um frango grelhado? Para você é um alimento saudável? Você acha que é um alimento saudável? Eu acho que ele é saudável, contanto que ele não tenha um excesso de gordura. É alimento saudável. Um franguinho bom, ali, isso. sequinho, grelhado, é saudável. Boa. Só que, vamos supor que eu odeio frango. Não suporto frango, não consigo comer frango. Aquilo não vai ser saudável para mim. Se eu tentar pegar esse frango e tentar comer isso todo dia, isso não vai ser saudável para mim. Por mais que no senso comum isso seja um alimento saudável. Então você vê que não tem certo e errado. Cara, o ovo é um alimento excelente, mas para quem não gosta de ovo, é um alimento horrível, porque a pessoa vai ter que se sacrificar para comer aquilo. E aí deixa de ser saudável. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, a alimentação saudável, ela tá nessa pluralidade, nessa individualidade, né? Sério, muito legal, muito legal. É muito legal a gente pensar nisso, real. E aí, Lê, assim, no final de tudo, uma dica de ouro, pensando em tudo isso. Cara, a dica de ouro é você silenciar um pouco o seu redor e olhar para as tuas necessidades. Então, interessante. Silencia ao redor e olha para você. O que eu preciso, o que eu gosto, o que eu quero. Legal. E aí você vai atrás do que você quer para você. E eu digo isso em relação à alimentação, mas em relação à vida também. Mas mais especificamente em relação à alimentação. Legal. E aí você tira as chances de erro. Perfeito. Tira as chances de erro, né? Porque você fica recebendo informação, você vai tentando aplicar, dá tudo errado. Perfeito. Quando você silencia tudo isso e vê o que você quer e o que você precisa, aí sim as chances de dar certo aumentam. E aí que entra a importância de você se consultar com um profissional que vai te guiar, que vai olhar para você e não, né, para um rios, para milhares de pessoas. Maravilha. Né? Perfeito. Lê, é um bate-papo muito rico, de verdade, assim, expande a cabeça de uma forma que daria pra gente ficar conversando durante 2 horas aqui, facilmente. Inclusive, portas abertas, tá? Pra mais temas, se você sentir necessidade e quiser. É super do nosso interesse estressar um pouco mais essa frente de mentalidade mesmo, porque eu acho que é a maior carência de todo mundo, inclusive minha também. E eu acho que a gente solucionando isso e batendo um pouco nessa tecla, assim como eu tô me sentindo agora de uma forma um pouco mais profunda em termos de alimentação e eu consigo compreender um pouco melhor. E com certeza amanhã, semana que vem, mês que vem, eu já vou estar aplicando um monte de coisa daqui. Outras pessoas também vão. Então, um bate-papo muito rico. Obrigado. A gente encerra por aqui, mas obrigado pela participação, por ter aceitado falar com a gente. Obrigada aí pela oportunidade. Parabéns pelo projeto incrível que vocês estão fazendo. Obrigado. Portas abertas, tá? Obrigada. Não, vamos com certeza, com certeza. Estou muito feliz mesmo de ter participado. E é isso. Maravilha. Pessoal, as redes sociais da Letícia ficam disponíveis. A Letícia, ela é uma nutricionista cadastrada na Saludi, né? Então, também super dispostos ali para atendimentos, buscas, procuras e afins. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo. Lê, portas abertas, tá? Obrigado. Pode deixar. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.